Olá pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai começar nossa nova série de aulas sobre a clínica com crianças. Então, seguindo a mesma lógica das aulas na clínica em bio, então agora vai ser clínica com crianças. Então, lembrando para vocês, eu sou o Leandro, futuro psicanalista, sou estudante de psicanálise, faço a faculdade na Uninter, já fechei 1 ano de faculdade, tem mais 3 ainda. E aí espero que, além de eu aprender aqui junto, porque eu não é uma aula assim, eu preparo uma aula para vocês, enfim, na verdade é o meu estudo que eu acabo compartilhando com vocês. E quem sabe surgir futuras discussões sobre o assunto, ou algumas divergências ou convergências, o que acho, enfim. Então essa é a ideia. E essa disciplina é muito esperada por mim. Por quê? Porque na verdade eu tenho muito interesse por crianças, na questão da psicanálise, ou da própria questão terapêutica com crianças. Então me chama muito a atenção a questão das crianças. Então eu estava esperando muito, inclusive até meus planos é fazer pós em psicanálise com crianças depois da faculdade, né? Fazer pós, então essa é a minha ideia. Mas aí surgiu a disciplina, a clínica com crianças. No primeiro ano eu tive fundamentos de psicanálise, conceitos, enfim, um pouco de cada autor, como surgiu a psicanálise. E agora, pelo que eu estou percebendo nesse início de ano, está trazendo muito as clínicas. Agora vai começar um pouco da questão prática, a questão clínica. E nesse caso é a clínica com crianças. Certo, pessoal? Então espero que gostem, que aproveitem bem o conhecimento, tudo, e seja uma aula produtiva para todos, inclusive para mim, mas que também seja para vocês. Então aqui começa, e lembrando, um parênteses aqui, vai ser uma série de 6 aulas também, a clínica com crianças, e cada aula é dividida em 5 temas, e mais uma questão prática. Então é assim que é dividida as aulas na Uninter, faculdade que eu faço de psicanálise. Então, começando aqui, pessoal, o tema 1, histórico da psicanálise com crianças. Então, claro, como um bom conteúdo, sempre tem que começar com o histórico. É importante a gente saber como tudo começou, até para entender certas questões atuais. Então, aqui começa. A história da psicoterapia infantil se confunde com a história da psicanálise de crianças, e mais especificamente com a história da própria psicanálise. Então as coisas andaram tudo junto assim. A pesquisa freudiana acerca da sexualidade infantil como fator determinante das neuroses apresentou a aplicabilidade da análise com crianças. Por quê? Porque na verdade todo mundo sabe que tudo para Freud se relacionava a sexo, mas não que era a questão só a penetração, enfim. No caso do Freud, era também a questão do desejo. Então não era só a questão sexual, era a questão do desejo. É que nem, por exemplo, quando vai dar um cheirinho no pescoço do bebê, e o bebê gosta, ele sente um prazer. Não significa que o bebê, tem questões sexuais do bebê, que é prazer, sabe? Não é isso, para você deixar bem claro. É uma questão de desejo, só. Só que tem certas questões que aconteceram que levaram a desenvolver certos sintomas. Então, e como é que Freud percebeu isso? Na prática, ele pegava principalmente as mulheres que tinham histeria, as histéricas e as neuróticas também, e aí tratando elas descobriram que todos os sintomas de histeria e neurose era vinculado à sexualidade infantil, era na infância. Então, foi uma constatação dele. Depois, com o desenvolvimento da psicanálise, com outros autores, aí foram vendo outras questões, porque sintomas, questões mentais, não existe só neurose e histeria, e aí, em função disso, acabou se desenvolvendo outras questões, outras áreas na psicanálise. Então, a psicanálise não se resume a sexo, né? Só para deixar bem claro. Mas foi assim que começou com Freud, e assim começou a questão com crianças. E aqui o texto lhe traz o caso do pequeno Hans. Permitiu a Freud, por meio de desenhos e da transferência do pai de Hans, analisar o material inconsciente, se transformou nos primeiros alicerces da psicanálise com crianças.
Então, lembrando que Freud não era muito fã de analisar crianças, não era muito de lidar com crianças. Tanto é que mesmo sendo o caso do pequeno Hans, que o pai chegou dizendo que o guri estava com um problema, coisa e tal, só que o Freud, ele fazia as consultas com o pai, não fazia com o Hans. Se eu não me engano, só teve uma sessão, ou uma das últimas sessões, que aí o Freud confrontou com o Hans, com o próprio Hans. Mas antes era só a questão do pai. E aí, nesse momento histórico, identificar 3 aspectos relevantes a se considerar pertencentes ao processo psicoterápico infantil. Então, num momento histórico, aqui traz 3 aspectos relevantes. Então, o vínculo parental, como é que era o vínculo da criança com os pais, o grafismo, que eu acredito que é a escrita ou o desenho, e a escuta do profissional. Bom, né? Então, o preparo do psicanalista em ouvir a criança. Ainda que no meio psicanalítico, trata-se de uma situação em que o próprio pai do paciente tenha manejado a análise do filho. Então, o pai chegou também a fazer análise com o filho, olha só que loucura. Mas lembrando, né, pessoal, a psicanálise estava recém-nascendo. Então não tinha uma coisa assim, tem que ser assim. Hoje já tem uma coisa mais organizada. E aí fala aqui que há que se considerar que sem a efetividade da escuta de Freud no manejo do caso, lembrando que não tinha contato com Hans, Max Graf, que é o pai de Hans, não interviria. Então não tinha essa intervenção. Com isso, em 1909, Freud inaugurou a possibilidade da clínica com crianças. Então foi aí que ele começou a ver a possibilidade. E aí foi só um resumo assim da questão, porque como o Freud não trabalhou muito com criança, acabou ficando nisso. Ela deu um pontapé inicial. E aí o texto traz aqui o início da psicanálise com crianças no Brasil. Então o que o texto traz aqui? A psicanálise infantil teve seu início no Brasil dentro do campo da medicina, da psiquiatria e da pedagogia. E aí na década de 20 as ideias e descobertas freudianas já estavam circulando nos meios culturais e científicos brasileiros na época. Olha que interessante, numa época que demorava as coisas para chegarem aqui no Brasil de fora, tá? Isso é bem considerável, digamos. E aí, a partir de então, tanto no âmbito da saúde mental, na psiquiatria, como cultural, educacional, filosófico e nas artes, os conhecimentos psicanalíticos começaram a exercer sua influência. E aí, continuando aqui, né, pessoal, por meio do Sigmund Freud, Melanie Klein e Anna Freud, lembrando que Anna é filha de Freud, os conhecimentos acerca do desenvolvimento das crianças exerceram ascendência sobre os cuidados na saúde e na educação. A psicanálise de crianças contribuiu para a educação e na resolução de problemas escolares, bem como complemento no tratamento de crianças com problemas emocionais no meio psiquiátrico. Então, na verdade, a preocupação mais das terapias com crianças era mais readequar a criança na sociedade, que tinha comportamentos estranhos, talvez, e na educação, na questão do estudo. Então o foco maior era isso, não tanto o indivíduo, o ser criança, o indivíduo da criança. E aqui fala que em 30, o movimento da escola nova, que acontecia no campo da pedagogia, foi um meio propício para os novos ensinamentos psicanalíticos, coincidindo com a nova proposta educacional que entendia a criança como um ser em desenvolvimento, com características e necessidades diferentes do adulto. Então já começaram a perceber que a criança era diferente do adulto. Por que isso é importante, esse ponto, pessoal? Porque assim, a criança ela nunca foi tratada da mesma maneira sempre. Na história, teve momentos as crianças. Então, na idade feudal para adiante, acredito até antes, não cheguei a pesquisar mais a fundo, mas com certeza do feudal para adiante, a criança ela era adulta. Tanto é que os pais vestiam a criança com roupas adultas, tudo adulto. Então não tinha essa coisa do olhar a criança como criança, a inocência, o brincar. Então não tinha muito essa preocupação. Então, tanto é que às vezes os pais, principalmente classes mais altas, a criança tinha que se portar como adulto. Deus livre se a criança se comportar de uma maneira diferente. E na classe mais pobre, as crianças ajudavam trabalhavam junto com os pais na roça. E em outras questões ali dos ofícios dos adultos, dos pais. Então a vida de criança não era tão fantasiosa assim. Por isso que fala aqui que acaba mudando um pouco a questão, o rumo aqui
das crianças. E aí fala aqui, as dificuldades escolares enfrentadas pela criança ganharam uma nova lente de observação e manejo, contribuindo para a solução de dificuldades. Então, olha que interessante, a questão escolar acabou trazendo a necessidade de manejo terapêutico. Então não era a questão da criança em si, mas a questão do ensinamento, do desenvolvimento escolar. E aí, continuando, podemos considerar que o emprego da teoria psicanalítica na prática de assistência às crianças nas clínicas de orientação infantil teve um caráter muito mais profilático que terapêutico. Tipo, muito mais para resolver o problema do que realmente olhar a criança em si. E aqui fala, ou seja, a utilização do referencial psicanalítico na avaliação da criança e na orientação de pais para compreender e resolver as manifestações sintomáticas. Tipo, então se avaliava a criança, orientava os pais em relação à criança e para resolver as manifestações sintomáticas surgidas. Tipo, daí os pais darem conta do recado, pelo que eu entendi aqui. E aí dizia que tinha por finalidade última promover a higiene mental, ou a saúde mental. Então quando se fala em higiene é limpeza. Então a questão é, a criança vai lá para terapia, fala as coisas tudo e limpa a mente. E aí vira uma nova criança, digamos assim. Para empregar uma terminologia mais atual, que supostamente garantiria o desenvolvimento de uma personalidade saudável com menores possibilidades de apresentar distúrbios neuróticos na vida adulta. Então, na verdade, é assim, né, pessoal, que a questão é o tratamento com a criança era para ela colocá-la na sociedade e melhorar o desenvolvimento escolar. E fazendo essa limpeza mental, se acreditava que a criança teria menos chance de ter distúrbios neuróticos. Interessante. E aqui, falando do psiquiatra Durval Marcondes, que em 39 publicou A Criança Problema, que inaugurou em 38, influenciado pela psicanálise, a primeira clínica de orientação como assistência à criança, promovendo uma primeira modalidade de cuidar da saúde emocional das crianças no Brasil, além da seção de higiene mental escolar, de Durval Marcondes. Então ele que veio com a questão da higiene mental. E aí também, concomitante, criou-se no Rio de Janeiro, no comando clínico de Arthur Ramos, a seção de ortofrenia. Então, assim como na Europa, próprio berço da psicanálise aqui no Brasil, em um primeiro momento a utilização da psicanálise de crianças voltou-se mais para contribuições na educação, adaptação e orientação aos pais. Então, ajudava a criança no aprendizado, para a criança ir bem na escola, para a criança se adaptar, tipo, ó, meu filho, tu faz essas caretas aí, ou faz esse comportamento, é feio, então tu tem que te adaptar. E orientação aos pais, tipo, ó, pais, vocês têm que orientar o teu filho a fazer isso, isso, isso. Então só era esse o básico, pelo que eu estou entendendo aqui. Muito bem apontado por Oliveira. E aí convém lembrar que, mesmo sendo inovadora, essa concepção que visa tanto a prevenção quanto a correção dos desvios de comportamento se caracteriza por princípios de adaptação da criança problema ao meio social e à família, que é como eu tinha dito antes, e se inscreve na continuidade do projeto higienista da época, enquanto expressão da ideologia totalitária de Getúlio Vargas, cujo objetivo era a formação de uma juventude sã, instruída e patriótica. Então, mesmo tendo uma mudança em relação às questões das crianças, o ver, era tudo com cunho político, tinha uma questão por trás dos adultos. Então, mesmo assim, a criança não era olhada tanto como criança, mas uma adaptação da criança ao meio para atender às necessidades políticas. Nesse caso, trazendo o Getúlio Vargas. Aí já fica um pouco de conhecimento histórico para vocês aí. E aí, continuando no Brasil, o governo totalitário vigente se beneficiava, lembrando que em 39 foi, se eu não me engano, foi o segundo mandato de Vargas, que é onde ele acabou fazendo o golpe de Estado. Se não me engano, foi em 37, se minha memória não me engana. Faz tempo que eu estudei história. Aí, às vezes, me dá umas atrapalhadas aí. Poderia pesquisar aqui tudo, mas acho que não vem ao caso. Então, aí fala que no Brasil o governo totalitário vigente se beneficiava com o que havia de mais moderno acerca do conhecimento sobre tratamento do psiquismo infantil por meio da psiquiatria e da pedagogia.
As clínicas de orientação infantil desse período não praticavam uma abordagem terapêutica com a criança, mas uma intervenção no meio familiar e escolar, havendo tanto uma preocupação com o aspecto cognitivo quanto emocional. Então o objetivo era esse. E o fruto dessas experiências acabou propiciando a superação do atendimento à criança baseado no diagnóstico e na orientação preventiva e tornou possível o surgimento da psicoterapia analítica de crianças. Então, na verdade, assim, começou com isso, mas conforme o passar do tempo começou a se desenvolver, começou a mudar o foco e realmente atender às necessidades da criança, questão psíquica da criança. E aí aqui no texto fala que com isso, nos anos 50, iniciou-se uma nova orientação clínica com a realização do tratamento psicanalítico com crianças. Mas demorou mais de 10 anos aí para começar realmente. Mas é assim que a história é. Então, 2 fatos impulsionaram isso. A criação em São Paulo do curso de especialização em psicologia clínica da USP, em 54, e no Rio de Janeiro a criação das clínicas de orientação infantil, uma do Departamento Nacional de Saúde Mental, sob a responsabilidade da médica psiquiatra e futura psicanalista Maria Manhães, e a outra do Instituto de Psiquiatria da então Universidade do Brasil, fundada em 53 por Maurício de Medeiros. Então foram contribuições bem significativas. Nesse período, o pensamento kleiniano influenciou massivamente a prática da psiquiatria, e provavelmente por esse motivo abriu-se espaço para a psicoterapia realizada com crianças. Lembrando que o pensamento kleiniano vem de Klein, Melanie Klein. Então foi uma psiquiatra, se eu não me engano, pediatra, se eu não me engano ela era pediatra, e ela desenvolveu muitos conceitos e teorias em relação à criança, a psicanálise da criança. Inclusive até a teoria do seio bom, seio mal foi dela. Isso está nos vídeos sobre a clínica em bio, se quiserem dar uma conferida lá. E aí aqui, por isso que fala realizado com a criança. Só que foi somente em 62 que a psicologia como profissão foi regulamentada no Brasil. Olha que é muito recente, hein? E claro, lembrando, pessoal, que a psicologia ela é uma profissão, só que a psicanálise ela não é uma profissão, ela é um ofício. Então, porque ela não é regulamentada. E os psicanalistas em geral não querem que regulamentem mesmo, porque senão vai engessar muito e vai perder a questão do âmago da psicanálise mesmo. Então esse é o receio. E eu vou ser bem sincero que eu acho que não, porque no momento que se tiver a ética psicanalítica, aí não tem esse problema. Então acredito que não é ter uma faculdade, que eu estou fazendo faculdade, tudo, estudando os conceitos, as teorias, mas não significa que eu não vá ter competência para seguir, para ser terapeuta. Basta eu seguir o tripé psicanalítico. Então é isso que eu tenho que ter em mente. E eu acredito que todo psicanalista, o futuro psicanalista, deva ter em mente também. Então, para ver que é uma psicologia, ela é muito recente. Então, a clínica com crianças e a psicoterapia infantil são práticas em várias áreas além da psicologia. Apenas quando a finalidade é realizar a avaliação psicológica formal da personalidade, com uso de testes psicológicos, é que passa a ser uma prática privativa de psicólogos. Então, eu não posso fazer testes, nem nada, e nem pareceres. Eu só posso tratar as pessoas e crianças também, se eu quiser. Além disso, só psicólogo. Claro que lembrando que existem psicólogos psicanalistas. Eles podem fazer as duas coisas, se quiser. Só que, claro, no momento que estão fazendo teste, eles não estão exercendo a psicanálise, estão exercendo a psicologia. Mas pode serem psicanalistas e psicólogos também. E em uma retrospectiva histórica, podemos identificar autores que deram ênfase para o atendimento psicanalítico da criança e alguns deles serão apresentados a seguir. A Hermine von Helmholtz, acho que é assim que pronuncia, Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Françoise Doutor e Maud Manoni. Acredito que assim as pronúncias, tá, pessoal? Porque lembra que eu não preparei essa aula. Não é uma aula, mas não é uma aula. É os meus estudos, que por consequência também pode servir como aula. Nunca ouvi falar da Hermine, e nem da François, e nem do Maud. Então não conheço esses três. A Anna Freud, claro, filha de Freud, já foi citada em outros textos. Melanie Klein, como eu já citei para vocês antes, e Donald Winnicott,
Na verdade, ele também era pediatra e desenvolveu muitas teorias em função da criança, do acolhimento. Então ele desenvolveu trabalhos nesse campo, digamos assim. Mas acredito que esse texto vai trazer alguma coisa sobre esses autores. Então aí a gente entra no tema 2, que é finalidades educativas e adaptativas. Então o que fala? A sistematização de uma clínica psicanalítica com crianças atendeu inicialmente uma demanda de adaptação da criança à sociedade e ao contexto escolar. Então já está relembrando aqui o que a gente já leu antes. Nesse período, destaca-se Hermine von Helmholtz e Anna Freud. Então aqui ele começa com Hermine, que aí fala aqui, em sequência à experiência freudiana com o pequeno Hans, Hermine von Helmholtz, que teve uma vida curta aqui, pelo que eu estou vendo aqui, pelas minhas contas, 29, 53 anos ela faleceu. Ainda que desconhecida, foi a pioneira da psicanálise infantil. Então, se quiserem falar de psicanálise infantil, é com a Hermine. Então, a Hermine filiou-se à Sociedade Psicanalítica de Viena em 1913 e publicou artigos no período Imago. Então, na verdade, se ela filiou-se à sociedade em 1913, então foram 11 anos exercendo a psicanálise. E publicou artigos no periódico Imago, fundado por Freud, voltados para a técnica de jogos e desenhos. Então ela focava muito nisso. E Hermine acreditava que o analista não precisava interpretar aspectos inconscientes da criança, usando o ato de brincar sem que precisassem falar. Lembrando que a criança tem menos resistência e o inconsciente é quase um céu aberto da criança. Por isso que tem aquela coisa, a criança fala o que pensa. É mais ou menos isso. Então ela tem sem sentido. E Hermine divergia da ideia de um pai analisar o próprio filho. Também estou com ela. Porque é muito complicado analisar filho. Primeiro que a gente vai levar muitas questões nossas para o filho. Às vezes até a gente já vai acabar fazendo muita transferência em relação ao filho. Então eu concordo com ela. E olha o que ela diz, para ela uma criança jamais revelaria seus íntimos pensamentos aos próprios pais. Claro, né, pessoal? Quem aqui já não foi criança ou adolescente? E quem aqui não escondia coisa dos pais? É hiper normal. Eu tenho filhos e eu sei que eles têm segredos e que não vão me contar. E tá tudo bem. É assim que funciona a vida. Então não é oh meu Deus, meu filho me escondia isso. Pô, né? É óbvio que esconde. Né? Claro que a gente vai criando uma confiança com os filhos, tudo, mas tem coisas que eles não vão contar. Então, para ser um analista do próprio filho, tá fora de questão mesmo. Então eu concordo com ela aqui. E já que dificilmente suportaria escutar em razão do narcisismo parental. E só um parênteses aqui, pessoal. Quando vocês ouvirem a palavra narcisismo nos textos aqui das nossas aulas, nossos estudos aqui, não pense só que o narcisista é uma coisa ruim. Tá? Porque existe uma coisa, tem um narcisista, tem a patologia narcisista ou narcísica. Então são coisas diferentes. Há um parênteses aqui que até eu aprendi com um psicólogo e psicanalista Lucas Napoli, que tem vídeos dele da Confraria Analítica, que todos nós temos um pouco de narcisismo. Tô explanando. Como assim? Sim, todos nós temos. Se a gente tem um pouco de amor próprio por nós mesmos, todos nós somos narcisistas. Porque a gente pensa em nós primeiro. Para quem tem amor próprio, se pensa em nós primeiro. Não que a gente não tenha empatia pelos outros, não entenda os outros. Mas a gente pensa em nós. Então, e isso é válido. Para a sobrevivência da espécie, nós temos que nos amar. Claro que a patologia narcísica, aí sim que é o problema, que é onde existem os relacionamentos tóxicos, onde a pessoa ela diminui a outra, enfim, aí é uma série de questões que tem a rodo de vídeo. Mas para vocês separarem, que não é tão assim como se pinta. Tá? Então esse posicionamento deu maior importância e seriedade ao tratamento psicoterapêutico de crianças. E aí Hermine conciliava os objetivos psicanalíticos com o uso da escola e da sociedade, em uma proposta que se assemelhava à ideia de uma pedagogia curativa.
E talvez seja pelo fato da trágica morte de Hermine em 1924, assassinada pelo sobrinho. Olha que loucura, hein? Bah, surpreso mesmo. Que seu destaque na história da psicanálise com crianças tenha sido eclipsado, tipo, foi-se. É uma judiaria mesmo. E após sua morte, duas outras correntes ganharam destaque na psicanálise de crianças, a de Anna Freud e a de Melanie Klein. Então aqui agora o texto traz da Anna Freud. Em outras aulas até já se falou da Anna Freud, só que aqui já o foco mais na criança. Então aqui começando, Anna Freud, com uma perspectiva semelhante à de Hermine, polarizou aspectos educativos em sua clínica. Também foi questão de educação, sustentando a prevalência da adaptação do comportamento às pressões sociais, família e escola, em detrimento das questões inconscientes, caracterizando uma clínica de supressão de sintomas. Tipo, tu mais adequa a criança do que realmente tu trata a criança. Que acredito que até as terapias de hoje em dia, em geral. Tanto é que ela deixou de lado a questão do inconsciente. Apesar que, se vocês lerem um pouquinho mais, a Anna Freud ela deixou o inconsciente de lado até com os adultos. Inclusive é a psicologia do ego, onde nos Estados Unidos ganhou força e aí a questão do inconsciente ficou de lado, até Lacan voltar e surgir com o inconsciente de novo. Aí ele trouxe Freud de volta. Foi assim que recomeçou a psicanálise. Então a compreensão do sintoma de Anna Freud perpassava um conflito entre o eu e o mundo exterior, manifestando um comportamento inadequado. Para ela, o desaparecimento do sintoma possibilitaria o fim do conflito. Sua prática clínica buscava fortalecimento do ego, havendo uma ênfase nos aspectos conscientes do comportamento em detrimento da estrutura inconsciente. Então, ela se preocupava mais com o ego da criança. Então, para Ana, a criança não possuía condições para uma análise como a de adultos por três aspectos. Primeiro, isso é o conceito da Anna Freud. Não tinha consciência da doença, não tinha confiança na análise no analista, e a decisão de se analisar não era dela. Porque uma coisa é o adulto ir buscar ajuda. Ele está decidindo buscar ajuda. Então é diferente do que a criança, que geralmente a criança ela não tem escolha, está indo. Então muda a questão mesmo, a perspectiva. Até faz sentido. A autora somente atendia crianças acima de 5 anos e defendia ainda que, ao contrário do tratamento analítico a adultos, em vez de ajudar a superar o recalque, o analista deveria controlar, além de decidir o que deveria ser rejeitado, domado ou satisfeito, exercendo assim uma ação educativa. Então, na verdade, não existia tratamento psicanalítico aí, pelo que eu estou vendo. Posso estar errado também. Comentem aqui nos comentários o que vocês acham. Segundo o curso, Anna Freud, como pedagoga que era, então Anna Freud era pedagoga, apostou na reestruturação de um sujeito ainda criança através de uma liberação de impulsos recalcados e a colocação destes sob a égide educativa do ideal da analista. Ela criava um ideal e ela tentava colocar na criança. Ana utilizava o brincar como forma de atrair a criança para a análise. E muito mais do que com esse recurso, trabalhava principalmente com os sonhos e com os desenhos das crianças, justamente por revelarem transposições diretas de desejo, dando pouca ênfase à atividade lúdica e à sua compreensão. Então, brincar para a Anna Freud era expressivo, porém não representativo. Tipo, o brincar era mais para uma ajuda terapêutica do que simplesmente significados, diferente de outros terapeutas que até o brincar ali tem um significado, tem um significante ali, que é o que Anna Freud discordava, que achava que não era representativo e não simbólico, não trazia simbologia nenhuma. Então pode-se dizer que a condução da análise pretendia uma descarga libidinal para uma reeducação dos impulsos. Então mais uma catarse do que uma psicanálise, pelo que eu estou vendo. Uma criança descarregava e aí a criança adaptava ali. Pode-se considerar que a obra de Anna Freud contribuiu para a psicologia do ego, particularmente com seus ensinamentos sobre o desenvolvimento infantil e os mecanismos de defesa do ego. Vocês viram que tem os mecanismos de defesa do inconsciente, mas também tem do ego, que o ego é a nossa própria pessoa, a personalidade, o que a gente sabe. E aí agora vem o tema 3, clínica com crianças bem pequenas.
Então, diferentemente da perspectiva de Hermann e Anna Freud, e aí entra a Melanie Klein, se interessou pela análise de crianças pequenas. Se Anna Freud estava envolvida com a pedagogia, atendia crianças a partir dos 5 anos e gostaria de saber a respeito do funcionamento do ego, tipo a formação da personalidade, Klein se voltava para as crianças menores e pela manifestação do inconsciente. Aí sim a Klein estava mais preocupada com o inconsciente do que consciente. Só que para isso aproveitou com crianças menores, onde o inconsciente está a céu aberto. E aqui também fala do Winnicott, que também acompanhou o interesse de Klein pelas crianças menores de 5 anos. Posso dizer então que são dois autores de muita relevância para a compreensão dos aspectos inconscientes das crianças pequenas e pelo funcionamento primitivo do psiquismo que se manifesta, ainda que pontualmente ao longo de toda a vida das pessoas. E aqui a Melanie Klein. Agora o texto traz sobre ela, ali deu uns pontos de alguns autores. E vamos ver o que fala aqui da Melanie Klein, que a gente já viu do seio bom, seio mal. Vamos ver o que traz mais além disso. Expectativa aí do texto. Então aqui, com Melanie Klein, a psicanálise com crianças abandonaria a via educativa. Então já desvirtuaria a questão a educação da criança e seria mais e daria seguimento aos fundamentos freudianos acerca do sujeito do inconsciente e do método clínico. Então, enquanto que para Hug e Anna, o brincar era apenas um meio de conduzir a relação entre criança e o analista, então era só um meio, eu acredito que muitas terapias de hoje fazem a mesma coisa. Aqui, para Melanie Klein, o brincar seria, por excelência, a linguagem da criança. Aí é o ponto. A linguagem da criança. Então, o brincar da criança também é uma fala dela. Também é uma simbologia. Também é simbólico. Cara, isso é fenomenal. Fenomenal. E aí, voltando aqui, né, as construções kleinianas acerca do psiquismo dos bebês, vê, ela chegou no ponto dos bebês, relembrando particularmente quanto à posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Para quem não lembra, a posição esquizoparanoide é quando a criança sente amor e ódio ao mesmo tempo da mãe, porque ora ela atende a criança com seio, com leite, e ora não atende, não dá a hora que quer, quando bate a fome a criança chora, por isso que é esquizoparanoide. E depois vem a posição depressiva, que é quando a criança percebe que ela achava, na verdade, que eram duas pessoas, tinha o bom e o ruim. Então ela tinha um amor por uma pessoa e ódio por outra. E aí quando ela descobre que é a mesma pessoa que a mãe, que ela tem o bom e o mal, aí vem a posição depressiva, onde a criança, a mesma que eu odiava é a mesma que eu amava. Então, com medo de perder o bom, ela acaba se conformando. Então vem a posição depressiva. Então permitiram-lhe a percepção do sujeito em construção, o que implicou que ela desse lugar para o inconsciente na sessão com seus pequenos pacientes. Então aqui, continuando o texto, durante seus atendimentos, Klein deixava acontecer a livre expressão, sem pressões morais, recorrendo a interpretações do material inconsciente revelado pelo paciente durante o brincar. Então as interpretações dos comportamentos das crianças eram dadas diretamente para elas. Então, a Melanie Klein falava diretamente para as crianças, assim, bom, eu não consigo nem imaginar como é que era, mas devia ser muito interessante. Então Klein empregava uma abordagem interpretativa, nomeando as angústias dos pequenos pacientes, trazendo à consciência suas fantasias edípicas. Daí entra na questão do Édipo. Eu sugiro que vocês pesquisem um pouquinho sobre o complexo de Édipo. Deixar aí como tema para vocês. Então, por meio das atividades escolhidas pelo paciente na sequência das sessões, então, de acordo com o tipo de brincadeira, se mais agressividade ou menos, se mais suja ou bagunçada, Klein percebia, então ela deixava a criança escolher, dava autonomia para a criança,
Então Klein percebia a diferença de comportamento da criança, sinalizando diminuição da ansiedade. Para o autor, a função do analista seria abrandar a severidade do super-eu primitivo, que é extremamente cruel, e não influenciar o eu da criança a controlar os impulsos provenientes do desejo. O super-eu é tenso. Nem gosto de pensar muito, enfim. Olha a minha resistência surgindo. Que coisa. Então, para Klein, em 1991, a participação dos pais se resumia a uma anamnese antes de iniciar o atendimento com a criança. A anamnese, só para vocês entenderem, é tipo uma entrevista, tá, pessoal? Então, ao seu ver, eram desnecessárias as informações dos pais, pois estavam influenciadas pelos próprios conflitos. Então, Melanie Klein transpôs a livre associação para o brincar, para as manifestações das crianças, inaugurando de fato uma psicanálise com crianças. Então, essa foi de fato uma psicanálise. E aí, continuando aqui, vem com Donald Winnicott, que também foi muito importante nessa área. Então, a compreensão do brincar ganha com Donald Winnicott uma amplitude particular. Médico e psicanalista, Winnicott acreditava que o brincar era o aspecto fundamental no trabalho analítico, então também ia por esse viés da brincadeira. Imbuído da função de representação dos objetos de si próprio. Para o autor, a atividade lúdica no setting analítico permitiria o exercício da espontaneidade e da criatividade. Então, continuando aqui, o brincar na concepção de Winnicott era universal na natureza humana e terapêutico por si só. Ele propôs que o lugar do analista deveria ser similar ao de uma mãe quando exerce a função de holding. Do acolhimento. Aí eu não estava lembrando a palavra certa do Winnicott, que eu já tinha estudado alguma coisa do Winnicott. Então é a função de holding, que corresponderia à sustentação psíquica, atento às necessidades do paciente. Só um parênteses aqui, o holding é a relação mãe-bebê, o acolhimento. Então o analista faria esse papel da mãe do acolhimento com a criança, como se fosse o filho do analista. Mas não filho, claro, né? Lembrando que não é a questão de, sabe que não se pode analisar a criança, mas tu trata como se fosse, é o acolhimento, é uma simulação mãe e bebê, que é diferente de ter o próprio filho. Daí aqui, então ele propôs que o lugar do analista deveria ser similar ao de uma mãe quando exerce a função de holding, que corresponderia à sustentação psíquica, que é assim que a criança começa a sustentar psiquicamente, atendo às necessidades do paciente. Quanto à técnica, Winnicott preferia desenhar com a criança, fazendo-lhe perguntas e sugestões de modo a despertar o seu interesse em falar de coisas que normalmente não falaria com outras pessoas. Então, assim como Melanie Klein, Winnicott debruçou-se sobre o uso da psicanálise com pacientes psicóticos e deu especial atenção à utilização do método com pacientes com tendência antissocial. E vale considerar que o funcionamento mental de crianças bem pequenas é muito regido pelo princípio do prazer, com pouca influência do superego ainda. Lembrando que o superego é aquela entidade, digamos assim, que rege o que é certo e errado. Então, aquela coisa, meu Deus, eu não posso matar uma pessoa. Na verdade, isso quem está dizendo é o teu superego, o teu supereu. Aí é uma outra discussão, senão a gente vai prolongar muito aqui a questão do eu, supereu e do id. Bom, e aí voltando, vale considerar que o funcionamento mental da criança bem pequena é muito regido pelo princípio do prazer, com pouca influência do superego ainda. Então, por isso, se compreende que estudar o psiquismo de bebês dá base para compreender a psicose no adulto. Que até o Winnicott ele acredita assim, e acho que e tudo se prova que o psicopata teve muita influência, desenvolveu a psicopatia muito em função enquanto era bebê, da ausência de acolhimento. Então, Klein e Winnicott pertenceu ao grupo de psicanalistas com atuação na Inglaterra. Naquela época já se destacava Jacques Lacan, na França. E aí a gente entra no tema 4 dos autores lacanianos. Aí vem Lacan aí. Então, ainda que Lacan não tenha se dedicado clinicamente ao atendimento de crianças, seu ensino influenciou diretamente François Dolto. Vamos falar só François. E Maud Manoni, duas psicanalistas de crianças que se destacaram no círculo psicanalítico francês. Então, começando com a Françoise,
Ela marcou profundamente a psicanálise com crianças. Contemporânea de Lacan, participava dos seminários deste, então, tipo, ela participou dos seminários de Lacan e foi bastante influenciada por suas ideias. Inicialmente, douto, em sua prática pediátrica, medicina era sua formação acadêmica original, mantinha um olhar especial para o aspecto emocional acerca do adoecimento das crianças. Então ela olhava como é que a criança se sentia enquanto doente. Sua aproximação e entrada na psicanálise influenciaram cada vez mais a leitura do corpo das crianças como um corpo erógeno, possibilitando a leitura de muitos sintomas físicos relacionados a aspectos inconscientes. A disseminação de suas ideias, amplamente divulgadas na França na época, contribuíram para a psicoterapia com crianças, já que punham em evidência os possíveis sintomas infantis. Interessante. Aí François deixou seus ensinamentos quanto à condução e manejo na análise de crianças. Então eu vejo que seria interessante estudar François doutor. Então sua postura quanto ao método fica clara. Um psicoterapeuta deve se conduzir ao contrário de um professor ou de um mestre, e segue recomendando que deve possibilitar a expressão e o alívio de angústias decorrentes de acontecimentos traumatizantes, permitindo-lhes reviverem na situação paciente e psicoterapeuta. Então aqui a autora desenvolveu uma prática clínica com bebês e clínica precoce. O atendimento acontecia com a presença do pai ou da mãe e da criança pequena ou do bebê e se dava por meio da fala, linguagem dos pais. Então na clínica com crianças, doutor atendia os pais na presença da criança nas entrevistas iniciais e depois atendia apenas a criança. Então, mas sempre convidando os pais com certa frequência para trazer colocações pertinentes que pudessem influenciar a dinâmica familiar e, por consequência, influenciando no sintoma da criança. Diferentemente de Klein e de Winnicott, François incluía a participação dos pais no tratamento das crianças. Porque, claro, os pais estão dia a dia com as crianças. Então, óbvio que eles vão trazer muitas questões, como o bebê não fala, assim, ou tem dificuldade de falar, ele não vai falar tudo que vem na cabeça e não vai se lembrar também. E aí os pais ajudam. Então eu vejo que nesse ponto também tem uma certa coerência. Tanto um como o outro. François afirmava que uma das diferenças entre a psicanálise de adultos e a de crianças muito pequenas residia no fato de as crianças ainda não atingirem um édipo, nem sequer atravessavam os componentes pulsionais orais e anais que o precederam. Então o trabalho consiste nesse caso, claro que aí só estão falando de questões das fases sexuais da criança, conforme Freud trouxe. O desenvolvimento sexual infantil da criança. Ou, já está dizendo que é infantil, enfim. Então, está falando das fases aí, que tem da fase anal, a fase oral e a questão do complexo de Édipo. O trabalho consiste, nesse caso, em compreender como está a relação mãe e filho e pai e filho. Então, a preocupação dela é a relação entre ali a família. E o que ocorre com a desenvoltura motora, a linguagem verbal, a identidade sexuada da criança, sua autonomia e seu desejo. Então a François ela via todas essas questões. E para ela a transferência da família no trabalho era fundamental. Para François, a construção da criança como sujeito ocorria por meio dos dizeres parentais. É aquilo que eu falo, os valores vão sendo colocados aos poucos nas crianças. As crianças nascem como uma folha em branco. Alguns autores dizem que não, enfim, daí isso veio uma discussão para um próximo vídeo. Então, no sentido que a linguagem pré-existiria ao sujeito. A autora entendia que o sintoma da criança seria o sintoma da família, e por isso era preciso dar lugar aos pais no processo terapêutico. Então, o sintoma da criança era consequência dos pais, ou dos cuidadores. E aí o texto fala de Maud Manoni. Então, outra importante psicanalista, influenciada pelo pensamento de Lacan, foi Maud Manoni. Então, sua formação como psicanalista de criança se deveu a François. E a elaboração teórica de sua experiência ao ensino de Lacan também. Então, no caso, a François e a teoria de Lacan. Então, para ela, para Manoni, o campo em que o analista operava seria o da linguagem, como Lacan fazia. Mesmo se a criança ainda não falasse. No set analítico, o discurso que se processa engloba os pais, a criança e o analista. Um discurso coletivo que se constitui em torno do sintoma apresentado pela criança.
Então Manoni se destacou por posicionamentos vanguardistas sobre a loucura, a antipsiquiatria e a psicanálise com crianças. Então, no caso, fundou a escola de Bonneuil, Centro de Referência em Atendimento e Educação para Crianças Autistas. Olha que legal. E para ela, assim como o paciente psicótico, a criança chegava ao analista pela queixa de um outro com relação ao sintoma dela. Então, para a autora, o analista, ao receber uma criança em tratamento, deveria fazer uma escuta atenta dos pais. A criança então nunca surgia as coisas sozinha. Principalmente das mães que estabelecem uma espécie de fusão fantasmática em relação ao filho doente. Então, o sintoma da criança preencheria no discurso familiar o vácuo que aí cria uma verdade que não é dita. Então, para Manoni, não se tratava de fazer uma terapia familiar, mas entendia que ao ouvir as angústias dos pais, devia se atentar aos significantes que constituía o fantasma que atravessava a narrativa do sujeito. Tipo, claro, porque os significantes, só para vocês entenderem, que é um conceito complexo de Lacan, como eu posso dizer, por exemplo, falar de ventilador, por exemplo. Ventilador é ventilador, mas daqui a pouco eu posso pensar no ventilador como algo que me alivia o calor. Então ele traz significantes, que alivia calor, ou se for no frio vai dar mais frio ainda, ele altera a temperatura do corpo. Então ele tem significantes em função do ventilador. Não sei se eu consegui explicar muito assim, mas é basicamente isso. Então, os significantes são coisas que têm algo que pode trazer vários significados. Então, esses vários significados aí seriam significantes, como se diz. E o significado é o que propriamente é, o objeto em si, ou questão psíquica. Então, o autor entendia que o analista de crianças precisava estar atento aos efeitos que o sintoma destas produzia nos pais. Então, o lugar que a doença do filho ocupava na doença dos próprios pais. Então, sempre atento aos pais. Que estava relacionada à dinâmica edípica deste na história da criança. Ou seja, com base na reconstrução da história dos sujeitos, filhos que agora se tornaram pais, em sua relação com a criança, que é possível reordenar as fantasias que estruturam os sintomas. Que tudo remete à criança. Então, Manoni achava que o analista de crianças enfrentava constantemente uma situação transferencial que englobava os pais. Então, o uso de brinquedos ocorria de modo diferente na perspectiva kleiniana. Os brinquedos não tinham significado pré-concebido a cada material. O importante era o que a criança falava sobre o brinquedo, que aí é os significantes, e não sobre propriamente o brinquedo, sustentando em sua clínica a prevalência do simbólico em detrimento do imaginário. Então, aqui bem lacaniano mesmo, que não são textos fáceis. E o último tema da aula, que é só a psicanálise do sujeito e não da criança. Interessante. Então, o que diz aqui o texto? Que está afirmando que só há psicanálise do sujeito e não da criança. A influência da psicanálise lacaniana no atendimento de criança ganha destaque com Rosine e Robert Lefort, contemporâneos de Lacan. Então, os especialistas desenvolveram uma prática com crianças institucionalizadas, em situação de abandono familiar, bem como autistas, pegaram as crianças em situações bem específicas, e foram responsáveis pelo tratamento de sujeitos cujo destino parecia inicialmente reduzido ao de serem observados, falados e conduzidos em suas vidas por algum outro. Confusa essa parte. Então, a prática tinha a perspectiva de um tratamento psicanalítico com crianças que tinham a vivência de apagamento enquanto sujeitos diante do outro. Tinha a vivência de apagamento. Bom, então a frase "a psicanálise é dos Lefort. E essa tese do casal se refere à ideia de que todo sujeito tem direito a ser escutado, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, considerando as operações de causação do sujeito, que fundamentadas nos registros real, simbólico e imaginário, dizem respeito a qualquer sujeito, ainda que em tempo de constituição. O argumento se refere à noção de que o que se escuta em psicanálise é o sujeito do inconsciente, deslocando-se de teorias desenvolvimentistas.
Já tal afirmação não destitui a existência de certas particularidades no tratamento de crianças. De fato, parece pouco provável que uma criança de tenra idade passe a sessão deitada no divã sociando livremente. Então, a aposta Lefortiana no sujeito, aquele que é capaz de falar e testemunhar do lugar que ocupa. No outro, indica o conceito de sujeito como operador na prática clínica, articulando-se necessariamente a posição do analista e de seu desejo. Então, aqui um pequeno trecho que fala que o ato do psicanalista na clínica com crianças pequenas pode se aproximar ao de um agenciamento da função materna, quando opera supondo um sujeito pelo caminho de acolher a criança no discurso e no desejo, fazendo traduções simbólicas que antecipem a configuração de um eu, sou, na criança, engajando-a no saber a fim de permitir o desenvolvimento do seu funcionamento subjetivo, por isso também cognitivo, enlaçando-o no social. Que acaba tendo uma consequência aí boa para a criança, em tese. Claro, eu digo em tese porque não sabe como é que vai ser em relação à sociedade. Então acredita que se vai melhorar. Então a experiência lefortiana, oriunda da prática psicanalítica com crianças pequenas institucionalizadas, com funcionamento psíquico autístico, psicótico ou neurótico grave, crianças bem específicas, seus primeiros anos de vida permitiu ampliar a praxis psicanalítica para além do paciente adulto em consultório. Então, por meio do caso Nádia, Rosine Lefort colocou à prova a psicanálise como possibilidade de intervenção com tais crianças. Nesse caso, a psicanálise experienciou um atendimento com uma menina de 1 ano e 3 meses, que se encontrava em uma posição de hospitalismo. Então, nesse contexto, a nuance é de que a intervenção psicanalítica, como refere Neves e Vorcaro, permite a simbolização na construção de uma imagem corporal delimitada. Então, ele permite a simbolização, dar simbologia às questões psíquicas, na construção de uma imagem corporal delimitada, de modo a oferecer sentido à condição do infância, incluindo a criança no campo social, considerando-a, portanto, um sujeito. Então, a atitude ativa e acolhedora de Rosine com a paciente, em que verbalmente antevê a existência subjetiva de Nádia, por meio de uma atitude verbal, em que reconhecia e articulava as manifestações corporais da paciente. Então, permitiu a inserção desta no campo do desejo. Então, aqui continuando, os ensinamentos do casal apontavam que, independentemente da estrutura clínica, psicótica ou não, o paciente será tomado como sujeito. Então, sempre vai ser um sujeito, inserido na cadeia significante, mesmo que pudesse ou não ele mesmo fazer o discurso. É nesse sentido que não há especificidade na psicanálise de criança. A estrutura, o significante, a relação com o outro, e aqui fala em outro masculino, com o outro maiúsculo ali, que é a relação com o outro. As coisas, porque como é que a gente sabe o que é certo e errado? Porque vem de um grande outro aí. Então não concerne de maneira diferente a criança e o adulto. Então não tem diferença nenhuma entre criança e adulto. Em função disso, para Rosine e Robert Lefort, não existe uma psicanálise para o adulto e uma psicanálise infantil, mas uma psicanálise também utilizada com crianças. Porque, na verdade, a ideia é a mesma. E aí, para a gente finalizar aqui na prática, o que traz aqui? Vamos pensar em um caso de paciente de nome fictício Alice, de 4 anos, que se encontra abrigada por perda da guarda dos pais. Pai suspeito de abuso sexual e mãe internada por tentativa de suicídio. O paciente apresenta um comportamento contido, timidez, e frente ao convite de acompanhar a psicanalista até a sala de atendimento, a criança começa a chorar e a dizer que não gosta da psicanalista, recusando-se a acompanhá-la. Diante desse fato, a profissional pergunta à menina por que ela não gosta dela. E a paciente continua a chorar e diz que não gosta dela. A psicanalista, diante da recusa da paciente, se senta próximo dela, na sala de espera, e pergunta se pode ali permanecer. O paciente, fazendo uma expressão chorosa e sentida, repete que não gosta da psicanalista, que ela, a psicanalista, também não gosta dela. E aí já vem um ponto. Em nenhum momento a psicanalista diz que não gostava da criança. E por mais 2 vezes agendada a consulta, Alice repete o mesmo comportamento. Acrescentando a cada ida à consulta, fala sobre a mãe, exemplo, que ela, a mãe, não estava indo lá, que ela não lembrava o nome da mãe e que ela estava com saudade da mãe, tadinha. Em cada uma das falas da paciente, a psicanalista conversava com ela perguntando sobre onde a mãe estava.
pesquisando o nome da mãe para relembrarem juntas, conversando sobre a saudade que Alice sentia da mãe. O psicanalista foi dando lugar para a dor e a tristeza da paciente, para a destituição subjetiva que ela estava enfrentando. A criança começou a falar. Justamente por isso, ao mesmo tempo, nomeando, dando lugar, dando sentido e possibilidade de representar o sofrimento que a paciente enfrentava. Assim sendo, podemos reconhecer a possibilidade de escuta do sujeito, como Rosine e Robert Lefort indicaram, independentemente da idade. E aí, fazendo um parênteses aqui, que nem a questão da função alfa de Bion, da questão da função alfa que a mãe exerce sobre a criança. Então traz mais ou menos isso aí, que é a questão de a mãe atender às angústias do bebê, a mãe suportar as angústias e devolver as angústias nomeando-as. E aí é onde acaba trazendo o simbolismo aí na angústia. Então aqui é mais ou menos não, falou a mesma coisa. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse estudo sobre a clínica com crianças. Então, esse foi a primeira aula de 6. Então, tem mais 5 aulas aí. E espero vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até mais.